E, cara, o nível de serviço subiu bem, né, no nosso piloto. A gente sempre teve a cabeça de vamos fazer um piloto, depois a gente faz lá a interação com o cliente, melhora o produto até chegar e poder fazer um rollout, né, que é um pouco a cabeça de processo, tecnologia e realmente resolvemos o problema. Então foi muito legal. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Entrevista 50 CIOs com um grande convidado nesse dia de hoje, Luiz Gondim. Luiz, um prazer poder te receber aqui no estúdio da NetGlobe. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, é super bacana estar aqui com você. Legal. Luiz, a gente adora começar os nossos bate-papos falando um pouquinho de história, um pouquinho da nossa trajetória de vida como seres humanos. Onde você nasceu, como que foi um pouquinho da sua história lá na infância? Poxa, eu nasci em São Paulo, sou de São Paulo realmente, né, paulistano. Fiquei minha vida inteira aqui até uns 15 anos, mais ou menos. Foi quando eu fui para morar na Baixada Santista, em São Vicente, próximo daqui. E acabei ficando lá a época toda de adolescência, faculdade. Que foi muito bacana também, né? Praia é sempre legal, ainda próximo de São Paulo, então eu conseguia estar sempre próximo dos amigos aqui, fiz novos amigos lá, então foi assim, uma infância muito bacana, uma adolescência muito legal e acabei conseguindo fazer uma faculdade bacana num lugar legal. Época de adolescente, entrei com 17 anos na faculdade, então foi realmente muito bacana estar lá. Lá na Baixada, o que normalmente você gostava de fazer aos 15 anos? Qual que era a sua praia ali, né? Poxa, muitas coisas, né? Eu sempre joguei bola ali, jogava no Banespa, futsal aqui em São Paulo e cheguei a jogar no Santos também alguns meses, mas foi bem na época ali que eu estava chegando na época de alistamento militar, né? E quando eu não estava estudando, eu estava realmente na praia com os amigos, fazendo esporte, era o que a gente gostava de fazer. Que legal. Olha, o nosso grande bate-papo aqui é falar um pouquinho de vida, mas falar também o quanto que a tecnologia é capaz de mudar as nossas trajetórias de vida. E você estava compartilhando comigo aqui um pouquinho que você começou na área técnica, né? Ou seja, a tecnologia daquele jeito raiz que nós chamamos aqui, né? E você é mais um grande exemplo, Luiz Gondim, do quanto que a FATEC é importante na história da tecnologia do nosso país. Tudo começou lá, né, Luiz? Sim, exato. Eu cheguei nessa época dos 17, ali foi quando eu entrei na faculdade. Entrei na faculdade de tecnologia de processamento de dados do litoral, né? Então era uma faculdade que era muito bacana, eu adorava mexer em computador desde pequeno, assim, eu sempre gostei de mexer com tecnologia, videogame, computador ali desde o MSX. Eu sempre quis ser jogador de futebol, como eu disse, eu não era tão profissional assim, então fui para a faculdade de tecnologia, que era uma excelente faculdade. E processamento de dados é realmente mão na massa, naquela época principalmente entender ali toda a dinâmica de você programar, de você começar, a gente estava automatizando muitas coisas, né? Muitas coisas naquele momento ainda era muito manual, né? Eu lembro que um dos estágios que eu fiz na época foi na Telesp e eu fui fazer estágio no jurídico da Telesp e todas as cartas de cobrança, era tudo manual, datilografado e tudo mais, então eu lembro que eu fui para o jurídico para automatizar o jurídico. Naquela época, com o Access, era um banquinho de dados que a gente fez ali para garantir que estava tudo guardado, automatizado. Então, foi meu primeiro estágio e essa faculdade, obviamente, foi a que me colocou para começar minha vida profissional. E aí, faculdade escolhida, e você comentou que seu primeiro grande projeto foi empreender. Foi abrir, sim, talvez, né, uma startup, que na nossa época não chamava de startup, né? Hoje o conceito é muito difundido, mas como que foi já no início essa experiência? Exatamente, a gente estava mais ou menos ali naquele momento de pré-bolha de internet ali, né? As grandes empresas começando a entender o que era internet e tudo mais. A gente obviamente começou ali fazendo site institucional. Era uma coisa que, apesar de parecer complicado, uma vez que você pegava ali, era rápido, era fácil. Então ali a gente tinha um fluxo de caixa para esse negócio, mas a gente acreditava que o futuro era móvel, né? A gente acreditava que assim, as pessoas iam ter poder computacional nas mãos, era mobile, né? A gente falava muito de, cara, tem que estar ali, né, naquele negócio, celular ainda é caro, é esquisito, mas a gente já tinha visto a finlandesa Nokia na época, era referência.
e a gente já via que já tinham cases, por exemplo, de pessoas automatizando funções do celular com vending machines, com serviços. E a gente falava, cara, é isso. Esse é o caminho e é aqui que a gente tem que apostar. O problema foi que a gente apostou cedo demais e aí a nossa startup, como você disse, naquele momento não tinha esse ecossistema que a gente tem hoje, né? E conseguir funding era realmente muito difícil. Então a gente acabou ali quebrando sem dever nada para ninguém, quebrando ali de uma maneira que a gente falou, cara, não é agora, vamos pensar mais para frente. Só que eu acabei não voltando para essa área, acabei empreendendo dentro de corporação, que foi muito bacana também. Muito legal. Você tem uma história muito bonita, que é essa história que nos chama tanto atenção, que a gente adora registrar nesse nosso programa, na entrevista 50 CIOs, que é uma trajetória numa companhia que hoje é uma grande referência no mundo, né? Mas quando você começou, era o início também de tudo, que é a Ambev. Né? E você começou do início, né, Luiz Gondim? Ou seja, dando o primeiro passo na companhia, num programa de trainee. Conta um pouquinho como que foi o início da sua carreira na Ambev. Foi muito legal, como você disse, foi ali primeiro ano da Ambev, né? Eu lembro que ainda na minha carteira de trabalho, o primeiro registro está lá, Brahma, já virando Ambev ali, estava naquele processo de aprovação. E eu prestei o trainee, mas eu não passei no trainee. Eles me tiraram ali do programa, eles me chamaram para o programa que se chamava GVM Júnior, que era um programa que hoje se chama um programa de talentos que eles têm, que é uma pessoa que já tem uma bagagem, ele já é um especialista, não é um generalista. Tá. Né? E me puxaram para fazer parte do time de vendas, então eu fui para o time comercial para cuidar dos sistemas de vendas que estavam sendo criados. Então a gente tinha uns sistemas ali, naquela época em VB, em Axis e tal, e a criação do primeiro sistema integrado de vendas, eu participei do lado comercial, com formação técnica, mas do lado comercial. Então, meus parceiros de tecnologia que eram responsáveis pela entrega desse projeto. Então, na área de vendas te agarrou ali, mas você sempre com um olhar de transformação, um olhar como que a tecnologia poderia automatizar, poderia resolver dores, né, Luiz? Exato. Eu acho que isso é uma coisa bacana também da tecnologia, hoje mais ainda do que naquela época, mas a tecnologia ela faz parte dos negócios, né, de todas as áreas no final do dia ali. Você com uma visão de tecnologia, de processo, você consegue, conhecendo o negócio, impactar muito mais. Né? Então eu estava ali na área de vendas, fiquei ali por bastante tempo, por muitos anos, em várias funções, sempre com essa cabeça de como é que eu aplico tecnologia da melhor forma possível para resolver um problema, né? Então é aquele negócio de, cara, eu quero focar no problema para entender bem esse problema, para como é que eu trago tecnologia para resolver. E aí legal que eu estava ali naquele, se a gente for pensar em Agile, que todo mundo fala hoje ali, eu era quase que o Product Owner, né? Eu estava ali em vendas, olhando com um olhar de negócio, mas sabendo como aplicar tecnologia e contando muito com meus parceiros de tecnologia também. Muito legal. E uma coisa que você comentou aqui nos bastidores comigo, né, que você quase que tinha uma obsessão ali de resolver problemas, né? Ou seja, que aquele status quo dos processos daquela época parece que não faziam tanto sentido. Você deu um exemplo super legal, né? Ou seja, que o revendedor, né, a pessoa que estava lá na ponta, ela não recebia feedback, não recebia uma confirmação das ordens, né? Acho que são dessas histórias aí que a gente quer enriquecer esse bate-papo. Como que foi esse momento? A Ambev tem o processo de D+1, que a gente chama de entrega, né? Com um dia ou até com outros dias, a depender da forma ali que o pedido foi feito. E o problema naquele momento era que o pedido podia ser faturado ou não. E aí, nesse momento que o pedido podia ser faturado ou não, se fosse faturado, ótimo, né? O cliente no dia seguinte recebia, estava feliz, estava tudo certo. O problema é quando o cliente não recebia. Ele não sabia por que ele não recebia, qual era a razão dele não receber. E a gente viu ali uma oportunidade de implementar, já com internet já bastante em escala no Brasil, quase todo mundo ali tendo um device na mão, um smartphone, alguma coisa, aquele negócio que a gente imaginava do futuro, né, já acontecendo, a gente falava, cara, se ele já tem acesso, ele já está acostumado de uma certa forma com o e-commerce dele, o B2C ali, fazer alguma compra, entender, acompanhar, por que não a gente colocar o tracking do momento que ele fez o pedido para o momento que ele pode ou não receber, né? Então a gente pensou em aumentar o nível de serviço. Como é que eu aumento o nível de serviço para o meu cliente? Como é que eu deixo o meu cliente mais feliz? Com a aplicação de tecnologia. E aí a gente aplicou a tecnologia
de uma maneira a resolver esse problema e, cara, o nível de serviço subiu bem, né, no nosso piloto. A gente sempre teve a cabeça de vamos fazer um piloto, depois a gente faz lá a interação com o cliente, melhora o produto até chegar e poder fazer um rollout, né, que é um pouco a cabeça de processo, tecnologia e realmente resolvemos o problema. Então foi muito legal. Expandindo barreiras, estimulando a comunicação e levando a voz das pessoas cada vez mais longe. Conte com a NetGlobe para conectar pessoas, engajar equipes e deixar o seu legado. NetGlobe, 20 anos conectando pessoas. Compartilha conosco momentos de decisões que para você foi super importante. Claro, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi muito é que, assim, os líderes são muito importantes, né? Então, assim, eu tive muitos bons líderes. Eu mudei muito ao longo desses 20 anos de carreira na AB InBev, Ambev, depois AB InBev, até o momento que eu estou hoje. E eu sempre, não sempre, mas eu diria que ao longo você vai aprendendo que os líderes, eles têm uma influência muito grande na sua vida, né? E eu, graças a Deus, tive sorte de ter grandes líderes que me direcionaram em vários momentos e esses momentos de encruzilhada ficaram mais fáceis, né? Então, poder aceitar um desafio novo, sair da sua zona de conforto. Então, eu tive várias mudanças onde eu tive apoios grandes. Eu acho que, por mais que eu tive a formação técnica, estar na área comercial era um ambiente que me desafiava. Eu sempre gostei de competição e o ambiente comercial é um ambiente muito competitivo. É verdade. Então, eu gostava muito de estar ali. Então, o momento de sair da área comercial e focar 100% na área técnica, eu acho que foi um momento grande de encruzilhada, mas, de novo, eu tive grandes líderes que me mostraram quais eram os desafios. E eu acho que minhas skills, minhas áreas técnicas para aquele momento eram super importantes e eu consegui ajudar a acelerar várias transformações na organização junto com essas pessoas e eu acho que foi super bacana. Então, eu diria que o papel do líder é fundamental para os momentos de encruzilhada das pessoas ali, dar um pouco mais de clareza onde ir. Acho que foi, para mim, no meu caso, foi fundamental. Alguma tecnologia na história, na sua história técnica, que te chamou muita atenção? Ou algumas tecnologias que te chamaram muita atenção, que para você foram ali também divisores de água, entre uma onda ou outra? Eu acho que da época da faculdade, a mudança ali de Clipper para C, eu acho que foi uma grande mudança, né? O C é muito mais limpo, muito mais fácil de você entender, muito mais fácil de você realmente conseguir fazer códigos mais leves. Eu acho que essa foi uma primeira mudança, isso falando lá atrás, bem lá atrás. O próprio HTML, quando a gente fala da mudança ali para a internet, a gente começar a pensar em realmente programar coisas onde a gente começa a impactar milhões de pessoas ao mesmo tempo, em diversos lugares. Eu acho que foi uma linguagem também muito bacana e que eu acho que transformou muita coisa, né? Eu já estava postando lá no WML naquela época, que não voou, mas hoje, quando a gente olha em mobile, todas as tecnologias para... quando a gente fala em tecnologia para mobile e quando a gente olha a facilidade hoje de aplicações no ou low code, por exemplo, acho que é um grande avanço para várias pessoas, inclusive, que querem ir para a área de tecnologia e por alguma razão já estão com uma idade diferente do que eles acreditam que é o momento. Não tem mais momento, né? Essas são algumas. Legal. Que mensagem você poderia deixar para essa pessoa que está ali em dúvida, entrando ou não para uma área técnica em tecnologia? Para as pessoas mais novas que querem entrar, entender quais as tecnologias que mais te impactam, que são as que mais você gosta, porque você vai trabalhar com uma coisa que é legal, que está realmente numa crescente, e numa coisa que no final do dia você está quase que brincando. Para os mais velhos, eu diria que, de novo, existem várias tecnologias que ajudam você hoje com a sua cabeça de entendendo mais o problema, porque você já tem uma vivência maior, já passou por, de repente, algumas áreas, quer mudar de área, né? Acho que você já vai ter aquela cabeça de, eu já entendo como fazer melhor um frame de um problema. Agora, como que eu posso usar uma tecnologia para me ajudar a resolver isso? Você foi para o mercado de healthcare, né? O mercado que também tem ali importantes problemas a serem resolvidos e tem ali, sem dúvida alguma, um propósito bonito. Como que foi essa decisão de mudar de segmento, né? Um novo desafio, mudar também para uma localidade diferente? Conta um pouquinho para nós. Eu acho que
depois de muitos anos, eu estava à procura de alguma coisa que tivesse um propósito muito legal, né? Acho que a gente eu aprendi bastante isso com as novas gerações, quando a gente trazia alguém para o time, o processo de entrevista e tudo mais, você sempre vendo aquela, cada vez mais aparecendo, tá bom, mas qual o propósito da empresa, né? Por que vocês estão fazendo isso, né? O que você quer daqui 100 anos que as pessoas lembrem de você e tudo mais. Então, eu acho que o propósito da Johnson & Johnson, eu estou na Janssen agora, que é a área farmacêutica da Johnson & Johnson, o propósito dela de ter o paciente no centro de tudo que a gente faz, de realmente impactar vidas, de realmente garantir que a gente leve tecnologia, acesso, resolva o problema dessas pessoas para que elas tenham uma qualidade melhor. Eu acho que esse é um propósito que, particularmente, eu tive câncer há 6, 7 anos atrás, eu tive um linfoma, e muda um pouco sua vida. É verdade. E a relação da empresa, ela mostrando que isso é o que importa para ela, que é isso que ela quer resolver. Eu falei, cara, isso aqui, eu não vou falar que eu vou trabalhar de graça porque eu ainda preciso pagar minhas contas, mas é realmente o que eu acredito, é um propósito que é maior do que só o trabalho, né? O trabalho é o que vai garantir que a gente chegue nesses pacientes, mas, pô, se eu puder ajudar uma vida, 2, 3, quantas que sejam, eu acho que vai ser sensacional, né? Acho que esse propósito é sensacional. Vamos fazer um bate-bola aqui para a gente conhecer um pouquinho mais você. Um hobby. Faço jiu-jitsu com as minhas filhas. Um livro que te marcou bastante, que para você seria talvez o livro que te ajudou muito num momento especial da sua vida. Recentemente eu li um livro muito legal que se chama Grit, que é um pouco o poder de você entender que é mais o esforço e menos o talento. Às vezes a gente acha que a pessoa nasceu com talento e por conta disso ela vai se sobressair, mas na verdade é o quanto você quer. Legal. Vamos falar um pouquinho de filme agora. Não sei se filme é algo que você gosta também, mas um filme que tenha marcado a sua vida ou que você tenha visto lá atrás, né, ainda quando jovem, ou um filme que tenha te marcado mais recentemente. Os filmes do Indiana Jones são filmes mais de aventura, mais assim, realmente para você dar uma relaxada, são filmes que eu adoro. Filmes como Matrix, obviamente Star Wars, todo quase bom geek, não sei se é bom ou se é ruim, mas assim, gosta de Star Wars. Música, como que é música na sua vida? O que isso significa para você? Eu gosto muito de rock nacional, internacional. Acaba que na minha época também os internacionais ali eram sempre as bandas assim que faziam um sucesso, né? Então você pega lá Guns N' Roses, depois Nirvana, você pega Red Hot. Então eu gosto muito dessa toada assim, mais antiga, AC/DC também. Essas bandas são muito legais. Então eu gosto bastante de rock. Uma frase que você normalmente usa para as pessoas do seu time, para as pessoas que você gosta e quer deixar uma reflexão? Respire fundo. Acho que respirar fundo te acalma. Não necessariamente você precisa falar na hora que a pessoa está falando com você. Então, respira fundo, se acalma e toma a decisão de cabeça oxigenada. Ela vai te ajudar a tomar uma decisão melhor. Pessoas que agradecer. Meus pais, meus avós, são a família mais próxima ali, é o que ela te ajuda a ter uma referência, então é importante olhar para essas pessoas porque são normalmente as pessoas que querem sempre o seu melhor, né? Alguns amigos, acho que grandes gestores também realmente impactaram demais minha vida. Luiz Godin, muito obrigado pela sua generosidade em nos ajudar nesse projeto, deixando um pouquinho aqui, né, à disposição a sua trajetória de vida e profissional nesse nosso programa Entrevista 50 CIOs. Meu muito obrigado. Parabéns novamente pela iniciativa. Nós que agradecemos. Parabéns.